começar a fazer então essa pasta sanfonada, a gente vai começar pelo material. Tá? Aqui é o corpo da pasta, ela tem 65 aqui por 32 aqui. A gente vai usar em toda essa peça aqui a tricoline 100% algodão. Então, vocês vão precisar, né, da tricoline, e aqui eu tô utilizando para estruturar o dublado, aquele que eu gosto muito de usar, que é tipo uma napinha, né, que assim, ela daí não vai manta acrílica, não vai TNT, não vai nada, só vai a tricoline e o dublado. Esse aqui é pro corpo. Para fazer as carteiras, a gente vai precisar, então, de 5 tecidos iguais aqui, de 46 por 32. A mesma coisa também, o tricoline e aqui o dublado. Para fazer o bolso, então, vocês vão precisar de um tecido de 34 por 17. O forro aqui, daí eu não vou usar o dublado, vou usar uma tricoline também, né, marronzinha, as duas tricolines, vai ser o forro do bolso. Então, aqui também da mesma medida, a parte de baixo, a parte de cima aqui, né, para colocar o zíper, 34 por 10, aqui, aberto. 34 por 10. Para usar com este zíper aqui, que ele tem 35 mais ou menos, é um zíper número 5. Este cursor, eu tô usando esse com um pingente aqui, os botõezinhos de pressão para fazer o fechamento da aba, o viés largo. E para fazer o porta-caneta, vai ter 2, aqui eu já fiz um, tá pronto. E aí vocês vão precisar, então, aqui eu cortei um pedacinho também de dublado, daí um de 7 por 15 aqui. Daí eu vou fazer junto com vocês, vai ficar assim, igual o porta-caneta. Então, a gente vai começar fazendo uma carteira para ficar igual a essas que já estão prontas aqui. Nós vamos pegar, então, o tecido principal e o forro, né, avesso com avesso aqui, para ficar assim. E a gente vai passar, então, uma costura reta aqui em toda a volta dessa peça aqui. Costurada, então, aqui toda a volta, ela sobra um pouquinho, a gente refila essa parte aqui. Então, agora a gente vai colocar o viés aqui na ponta. Deixa eu pegar o viés aqui, assim. E vamos colocar, então, aqui nas pontas. A gente vai dobrar assim ao meio, aqui. E vai colocar direto assim, vai passar uma costura só aqui, né, que vai daí, no caso, prender o viés dos dois lados já. Porque assim, a gente não vai precisar rebater o viés nesse caso aqui. Então, a gente vai fazer isso deste lado e depois aqui deste lado aqui. Colocados os dois viés aqui desse lado, a gente fecha isso aqui assim. E a gente tem que alinhar bem aqui, né, assim, bem alinhado ali os dois. E vai na máquina e passa uma costura em cima da própria costura ali, aqui e aqui igual, a mesma coisa. Que assim, passa uma costura em cima da mesma costura. Por quê? Porque se a gente começar a entrar muito com a costura pra cá, vai diminuir o espaço aqui, tá? Da gente colocar a folha fechada. Então, aqui, dos dois lados, a gente vai colocar, então, um viés aqui e um viés aqui. Só que eu não tenho viés da mesma cor fino, só tenho esse largo. Então, como eu vou fazer? Eu vou fazer aquele truque que muita gente já conhece. Eu vou pegar aqui, assim, e vou esticar ele. O que der pra esticar, tá? Estica o que der mesmo. Quando não esticar mais, então tudo bem. A gente corta aqui, faz a mesma coisa aqui. No caso, para este lado agora. Então, a gente puxa de novo aqui, tá? O que der, deu, não dá para puxar mais, então a gente corta aqui. E agora eu tenho dois viés finos. Então, por que que eu faço isso? Porque eu não quero entrar muito pra cá, quero que fique só na beiradinha ali, né? Eu vou dobrar essa pontinha aqui pra dentro, pra fazer esse acabamento aqui. Corto nessas pontinhas aqui, para que não apareçam, né, quando eu dobrar ali, aqui, aqui. E vou fazer isso aqui.
e vou costurar por cima da mesma costura ali, pela beiradinha. Aí eu não entro para dentro daqui da peça, eu não diminuo o tamanho da peça. Então ela ficou assim, fechada aqui, né, com aqui, igual as outras pastinhas, tá? Então agora ficou as 5 pastas prontas aqui, né? Então 2, 3, 4 e 5 pastas, todas do mesmo tamanho aqui, sim, mesma medida e mesmo tamanho. Então agora a gente vai passar pro corpo. Então o corpo a gente vai fazer a mesma coisa, fechar aqui toda a volta, como a gente fez na parte agora da carteira. Depois a gente dá sequência daí para colocar o bolso. Costurada, então, já refilei aqui dos lados todos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, vai colocar aqui o viés na ponta. Vai colocar o viés, então, aqui nessa ponta. Colocado, então, aqui o viés. Ficou pronto. E agora aqui, que é a aba, a gente vai aproveitar, já vai arredondar essa ponta aqui, né? Com essa mesma tampinha que eu gosto de usar, né? Porque todo mundo tem em casa, então é uma coisa fácil, não precisa estar comprando. Então a gente coloca ali, marca aqui, e deste lado a mesma coisa. E aí então a gente vai lá na máquina, passa uma costura aqui por cima, aqui assim, e em cima dali. Depois a gente recorta. Passada a costura ali e ali, a gente vai recortar. Então, já fiquei com a minha aba pronta aqui. Agora, a gente vai passar para o porta-caneta, tá? Um já tá pronto, como eu tinha mostrado para vocês aqui, né? E agora a gente vai fazer o outro. Aqui é bem simples. A gente vai pegar o forro, nosso forro dublado, vai deixar assim pra cima e vai sobrepor, então, frente com frente. Que é super simples, né? E vai passar uma costura aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Uma costura bem reforçada, porque depois a gente vai desvirar. E no desvirar não pode descosturar isso aqui. Costurado, então, aqui. Agora a gente desvira, né? Com cuidado. A gente vai lá no ferro e vai passar isso aqui pra ficar bem assentadinho. Então, ficou assim. E agora a gente vai deixar do mesmo tamanho que esse aqui. A gente vai colocar pra dentro. Tá do mesmo tamanho, então a gente vai passar uma costura em volta e já vai fechar isso aqui pra ficar igual a esse aqui. Prontos os nossos porta-canetas, a gente vai então posicionar aqui dos dois lados. Então a gente vai medir daqui da bordinha pra cá 4, aqui também. E a gente passa um risco aqui, depois a gente apaga com o ferro. Tá? E daqui pra cá a gente marca 2 centímetros aqui. A mesma coisa aqui. E vamos colocar então. Eu vou colocar deste lado aqui. Assim. E aqui assim. Tá? Eu vou lá colocar e já volto mostrar pra vocês. Feito então aqui os bolsinhos, né? Pra colocar os porta-canetas, no caso aqui. Dá pra colocar até 2 em cada uma aqui, colocar outra, né? Se quiser fazer uma divisória aqui no meio, uma costura, né? Dividindo, daí só tem que aumentar aqui a largura, porque aqui como está não dá pra fazer. Então, aqui estão prontas essa parte. Aqui coloquei a minha etiqueta já, aqui assim, né? No meio. Se vocês quiserem colocar de vocês, ou então aquelas de bandeirinha, né? Também fica bonito. Agora, o que a gente vai fazer? Trabalhar no bolso que vai ficar aqui atrás. Então, a gente vai virar ao contrário, só pra gente saber a medida. Aqui assim.
Ela não vai ser assim, mas a gente precisa saber a medida aqui, para não fazer o bolso torto. Então, aqui, a gente mede aqui, assim, né? A gente faz um risco aqui, depois a gente apaga de novo lá no ferro, só pra gente saber aqui aonde é o bolso, né? Aqui, assim. Ó, aqui. Aqui também. Pronto. Então, a gente vai trabalhar nessa parte aqui com o bolso. Mas, por enquanto, ela vai ficar de molho um pouquinho. Vamos pegar, então, essa parte de cima do bolso, né, que vai lá em cima. E vamos pegar o zíper e a gente vai virar assim, aqui a parte aberta. E a gente vai sobrepor aqui. E a gente vai passar, então, uma costura reta aqui nessa parte. Passei aqui a costura reta, agora a gente faz isso aqui, né? O próximo passo, no caso, é fazer isso aqui e a gente rebater. Só que daí, essa parte aqui não vai nenhum forro, né? Esse aqui já é o forro dele. Eu prefiro passar aqui um zigue-zague para ter a certeza de que isso aqui não vai desfiar, não vai cair, começar a cair fiozinho, né? No futuro, quando o cliente estiver usando a peça. Pronto, agora tá passado ali um zigue-zague, eu tenho certeza de que nada vai acontecer. Então, agora eu dobro pra cá, que assim, né? Eu dobro pra cá e viro aqui assim. Agora, então, eu rebato aqui essa costura, esse zíper, né? Eu passo uma costura reta aqui, rebatendo esse zíper aqui. Rebatido, então, aqui, né? Agora, a gente vai passar para a parte de baixo do bolso, porque isso aqui é a parte de cima. Então, aqui é a mesma coisa, né? Vamos tirar esse adesivo daqui, a mesma coisa. Aqui assim. Vocês vão colocar aqui os dentinhos virados para baixo. Primeiro a linha aqui, né? Que assim, né? Não é assim, no caso, daí vai ficar torto. Então, tem que alinhar essa parte, essas duas partes aqui tem que ficar alinhadas aqui. Então, a gente alinha aqui os dois lados, ali, e vai lá na máquina e passa uma costura reta aqui. Passada a costura reta aqui, a gente pega o forro. No meu caso aqui, o forro tem lado, então este é o meu lado principal, eu coloco pra baixo. Se não tivesse lado, tanto faria, tá? Então, aqui e aqui. E passa uma costura reta aqui. Passada a costura aqui, a gente joga isso aqui pra trás, aqui assim, aqui, assim, né? E passa uma costura reta e rebate, pra ficar igual na parte lá de cima. Rebatido, então, aqui, o bolso. Eu fiz esse trabalhinho aqui pra prender também o forro aqui, né? Pra gente... E também fazer um detalhe, mas faz mais pra prender o forro. Agora, a gente vai colocar o cursor aqui. Deixa ele aqui no meio. E agora, a gente vai colocar aqui na peça principal, que assim. A minha medida, então, ficou a parte de cima, né? Os meus limites, na verdade, né? Ali em cima e aqui embaixo. Então, eu vou colocar no meio, aqui, que assim. E aí, como é que eu vou fazer esse acabamento aqui de baixo? Simples, aqui, ó. Eu vou virar aqui. Vou passar uma costura aqui assim, de cabeça pra baixo, daí depois eu vou virar ele pra cima. Passei, então, a costura reta ali, então eu faço isso aqui, eu passo uma costura aqui e aqui e aqui. Feito, então, aqui o bolso, né, aqui, eu não vou abrir muito, porque senão ele vai sair aqui dos lados, ainda não tá preso. Então, ele ficou assim. Já refilei aqui do lado também. Agora, então, que a gente vai trabalhar, vai fechar ela, né? Vai finalizar a peça. Vamos medir de novo aqui. E aqui do lado também. E a gente vai, então, fechar aqui assim do lado, que aqui, os dois lados. Depois, a gente vai colocar viés aqui em todo ele, para depois começar, então, a agregar as carteiras uma a uma aqui.
fechado, então, aqui dos dois lados, aqui, né? Vamos colocar o viés, então, como eu falei. Então, aqui a gente vai ter que espichar ele também, porque tem essa parte aqui. Então, não tem problema, a gente espicha ele aqui, o que dá pra espichar, que assim, vai espichando, né? E vai medindo aqui. Aqui, né? Agora aqui já dá pra gente cortar. Então, vamos lá na máquina, né? Começando aqui por baixo, a gente dobra aqui essa ponta, vamos cortar essa aqui, assim, pra ela ficar... Aqui, a gente dobra a pontinha, aqui, corta aqui, né? Pra não aparecer, quando a gente dobra assim, não ficar aparecendo aquela pontinha. E aí, a gente vem aqui, começa, então, a aplicar o viés e vem a toda volta e vamos terminar aqui. Tá pronto, então, aqui o corpo, né? Só ela já fica uma pastinha aqui. Então, agora a gente vai começar a agregar, então, as nossas pastas aqui, as nossas carteiras. Uma a uma aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que medir aqui assim, né? Pra a gente ir costurando essa parte aqui. Então, a gente pega daqui, né, dessa beirada pra cá, a gente marca 8 centímetros. Aqui. 8 aqui e 8 aqui. E aí, então, a gente vai costurando, né, uma a uma. Aqui a gente sobrepõe, vai na máquina e passa uma costura dali, daquela marquinha que a gente fez, até essa marquinha aqui. A gente faz uma costura aqui por cima da mesma costura do viés. Aqui essa parte ela é um pouquinho mais complicada para colocar na máquina, né? Vai ficando cada vez mais complicado porque tem mais 3 aqui, mais 4, né? Mas no fim dá tudo certo e fica super bonito, tá? Vamos lá então fazer essa costura aqui. Tá aqui então ela costurada, aqui assim, né? Então agora as próximas marcações eu vou por aquela mesma ali. Aqui eu marquei, né, os 8 centímetros ali, então é só eu colocar, sobrepor ali em cima, aqui, ó, aqui, e marco aqui. Aqui a mesma coisa, ali é o 8, né, aqui assim, aqui. Então, eu pego a minha próxima carteirinha aqui, e vou ali, onde tem aquela marcação, e faço a costura dali daquela marcação até aqui, nesta marcação, que assim, olha como é que tá ficando aqui. Então, agora, a próxima aqui, eu vou mostrar mais essa, tá? Depois as outras eu vou fazer já sem mostrar pra vocês. Aqui, então, a gente sobrepõe aqui. Vamos colocar isso aqui, né, pra dar mais uma firmeza aqui. Aqui. E a gente pega, então, a medida dali, que é assim, né? Esse aqui é o próximo que vai ser costurado. Então, aqui a gente pega aquela medida, sobrepõe ali e marca aqui. Aqui onde eu tenho que começar a minha costura. Aqui é a mesma coisa, ali tá a minha marquinha, eu sobreponho aqui e marco aqui. E agora, então, eu venho com esta beirada aqui, ali, da onde começa aquela marquinha, e faço uma costura reta até essa marquinha aqui, tá? Eu vou fazer mais essa aqui, e depois as outras duas eu vou fazer sozinha, daí vou trazer já o trabalho pronto pra gente colocar, então, os botõezinhos de pressão. Ficou assim, então, as nossas carteiras, todas juntas. E agora, vamos colocar os botõezinhos de pressão aqui. Nós vamos medir daqui, desse limite pra cá, a gente mede 6 aqui. E daqui pra baixo, a gente mede 5, aqui assim. Daqui, a mesma coisa, daqui assim pra cá, 6. E daqui pra cá, 5 aqui. Então, a gente vai colocar os botões aqui.
e o outro botão aqui, tá? Vou lá botar e já volto. Então, tá aqui, gente, finalizada a nossa pasta sanfonada aqui, né? Com 6 lugares aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lugares com porta-caneta aqui e aqui, tá? Como eu disse pra vocês, se vocês quiserem fazer ela mais larga aqui para entrar com mais facilidade a folha de ofício, podem fazer. Eu até sugiro, porque essa minha aqui ela entra, só que ela não entra com muita facilidade. E se eu quiser colocar mais documentos aqui, eu vou ter uma certa resistência aqui assim. Mas ela entra de qualquer forma, tá? Então ela servir, ela serve. Só que se for fazer para colocar mais documentos, pode aumentar aqui do lado. Na altura não precisa, que é padrão. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, né? Parece difícil de fazer, mas ele não é difícil, né? A gente vai fazendo por partes, vai fazendo as carteiras primeiro, deixando pronta. Depois a parte mais, digamos assim, complexa é o corpo, né? Se quiser fazer aqui com o bolso, aqui atrás, né? Se quiser colocar um bolso também, como esse aqui. E aí a parte assim um pouquinho mais complexa por causa disso aqui, do porta-caneta, né? Se não quiser, é bem mais fácil. Se não quiser fazer esse bolso, não quiser fazer o porta-caneta, que é esse aqui, aí fica mais fácil também, tá bom? Uma coisa que eu queria falar pra vocês é assim, ela fica, tá? Que assim, ela não é uma pasta de se usar, abrir, né? Assim, e fazer isso aqui, tá? Ela não é uma pasta, assim, rústica, ela é uma pasta delicada. Então, ela se usa assim, se coloca em cima da mesa e vai colocando papel, vai colocando documento, que quiser colocar, tá? E aí depois fecha ela e transporta. Ela não é uma pasta como aquelas de papelaria, de papelão, né? Que a gente abre de qualquer jeito, coloca em cima da mesa, coloca ali conta pra pagar e tal, porque ela é de papelão. Aquela sim, ela é dura, de papelão, ela é mais rústica, assim. Essa é uma pasta delicada, né? Ela é de tecido, então tem que ter, assim, esse entendimento, né? Porque daqui a pouco vocês vão dizer, mas ela é toda mole, né? Ela é mole, sim, porque ela é de tecido. Então, ela é uma pasta delicada, muito bonita, mas para ser usada dessa forma, de forma delicada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do projeto. Peço que vocês, se gostarem, toquem lá, curtam lá o vídeo, né? Se inscrevam, toquem o sininho para receber todos os vídeos que eu for fazer, né? Sempre recebendo os vídeos que eu estiver fazendo. Comentem também, eu gosto muito do comentário de vocês, compartilhem o vídeo, né? Me ajudem a fazer o canal crescer, porque ele só cresce por causa de vocês. Se não fosse vocês curtir, se inscrever, comentar, compartilhar, ele estaria estagnado até hoje, tá bom? Obrigada pela ajuda até agora e um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.